nome, documento, sei lá, as coisas que definiu que uma pessoa tem que ter no seu modelo. E aí, daqui a pouco, alguém fala que a pessoa tem que ter uma matrícula da empresa. E aí, não, mas só que tem pessoa que não tem. E aí, eu coloco lá uma pessoa com matrícula e crio uma outra entidade para representar o que eu preciso e eu esqueço a outra entidade, em vez de eu pensar naquela modelagem de uma forma que pode haver, sei lá, talvez uma herança ou um outro tipo né, eu gastar um tempo ali pensando como que aquelas representações podem ser refletidas no código, e aí na hora que você vai ver, você tem 5 entidades que representam a mesma coisa. Eu vejo isso muito acontecer. E aí já começa o problema, que se você voltar atrás, é complicado. E a gente tem muita mania de programador, a gente foi adestrado, né, a pensar em banco de dados, né? Assim, e é um negócio estranho que a gente vai passando essa cultura para as pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente tem que quebrar isso. Então, quando você pensa assim, eu tenho funcionário, né? Eu penso lá em funcionário, eu penso em nome, CPF, salário, sei lá. E você não pensa nas operações. Por exemplo, como que eu vou alterar o salário de um funcionário? A gente só pensa em CRUD. Eu vou alterar um funcionário. Na verdade, ninguém altera um funcionário. Você, né, dá um aumento de salário, você promove, você demite, você contrata. Sabe, quando você está pensando em DDD, você não está pensando em CRUD, você não está pensando em alterar um funcionário, um cadastro. Eu não tenho update no status, né? Exatamente. Eu não tenho no meu sistema uma aba cadastro do funcionário, sabe? Eu tenho lá no meu sistema admitir, eu tenho no meu sistema comandos, que é admitir, admitir, aumentar salário, promover, demitir, sabe? Esse tipo de coisa. Não, e eu acho que esse comentário seu aí é muito pertinente, Emerson, porque é justamente esse tipo de raciocínio que acaba fazendo com que a gente tenha, da parte técnica, estruturas que não são necessariamente adequadas para o DDD, porque é pensar primeiro na entidade como ela vai estar representada em um banco de dados. Só que a proposta do DDD, ela não está preocupada de como que você vai salvar isso. Se você vai normalizar, se você vai desnormalizar, se você vai criar 20 tabelas, se você vai ter um tabelão só. Ela está baseada em alguns conceitos, né? Que eu acho que até é bom repassar aqui por eles. A gente tem um conceito da entidade, a gente tem um conceito do value object, né? Que muitas vezes as pessoas fazem confusão entre uma coisa que deveria ser uma entidade, mas está tratando como se fosse um objeto de valor, né? Ou o contrário, né? Então, o que diferencia um do outro? Não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai estourar bastante tempo aqui, mas a entidade, ela tem uma individualidade, ela tem uma identidade, né? E dependendo do contexto, algo que é uma entidade em um contexto, em outro contexto é só um objeto de valor, um objeto que não tem, de fato, uma identidade. Isso vai variar de domínio para domínio, né? Aí você tem um conceito da agregação, né? O que é agregação? É muito simplificado, mais uma vez. Eu posso ter um objeto, um grupo de objetos ali, né? Um grupo de entidades que são reunidas numa entidade raiz. Eu tenho eventos de domínios, né? Que alguma coisa aconteceu, realizei uma compra, né? É algo que está muito relacionado ali com a regra de negócio. Às vezes é bom mapear também os fluxos de negócio para você identificar quais são esses domínios, né? E aí tem o repository, a fábrica, tem alguns outros conceitos também. Então, entender esses elementos, né? Esses building blocks, que algumas documentações até utilizam esse nome, é muito importante porque a sua arquitetura técnica, ela idealmente tem que representar esses building blocks. Então, é bom eu ter uma classe lá, entidade, e as entidades que eu vou ter no meu código vão ser filhas desse entity. É bom eu ter bem definido o que é um aggregate, se eu estiver utilizando. É bom eu ter definido, por exemplo, um evento de domínio, porque aí eu já posso até estar pensando como eu vou modelar a minha mensageria. Como que um domínio vai conversar com o outro? E aí, a pergunta que eu fiz, né? Necessariamente tem que ser microserviço? Não, eu posso fazer um monolito. Mas se eu estou fazendo um monolito, eu tenho que pensar na mensageria dentro do monolito.
eu vou fazer envio de mensagens, eu vou fazer padrão pub/sub, mesmo que seja todo in-memory ali. Eu tenho que ter algum processo, alguma modelagem técnica, algum pattern, era esse o termo que eu estava tentando lembrar enquanto eu falava aqui, para tratar os eventos de domínio. Então, quando a gente muda um pouco a metodologia, para de pensar primeiro no banco dos dados, de como que a gente vai modelar as coisas, né? E pensa nesses building blocks, e depois, quando a gente chegar no repository e nas abstrações com o banco, aí a gente pensa como que a gente vai modelar. Eu acho que, na minha opinião, né, aí vou até abrir a palavra aí, para caso alguém discorde ou queira completar alguma coisa. Essas são as questões que vão impactar diretamente na hora que a gente for desenvolver esse sistema usando o DDD. Isso aí. E só completando aqui, DDD é uma forma de você focar no negócio, né? Então, assim, você está focado no domínio. Então, essas coisas são periféricas, por exemplo, não que não são importantes, mas tem seu momento de você preocupar com isso, que é a questão de banco de dados, a questão de fila. A única coisa que eu preciso saber no DDD é que eu preciso mandar uma mensagem. Eu não preciso saber se eu vou gravar no Kafka, se eu vou gravar no RabbitMQ, se eu vou gravar não sei aonde, entendeu? Assim como o banco de dados também. Então, essa é uma grande flexibilidade, que o negócio já é complicado suficientemente, você não precisa de misturar a complicação do negócio com a complicação técnica. Então, quando a gente está programando em DDD, que você está na sua camada de domínio, você não quer ver nada de tecnologia ali no meio, você quer ver classes puras. Eu acho que, assim, essa divisão de responsabilidade, ela é importante também, né? Mais que tudo, assim. Por exemplo, quando você tem lá uma camada de negócio, tem uma classe lá dentro da sua camada de negócio, e você começa a implementar regras de negócio de outro domínio no seu domínio, porque ele está impactando indiretamente. Então, por exemplo, eu criei por ter criado uma entidade, né, uma nova instância dessa entidade, eu preciso considerar que outra entidade vai ser impactada, né, outra instância de outra entidade vai ser impactada. Aí eu começo a implementar as regras daquela outra entidade dentro do serviço dessa entidade primária que eu terei. E aí, se eu não estou trabalhando com esse conceito de evento, né, e separando os contextos, uma classe cuidando somente das regras de negócio dela, né, do domínio dela, e chamando, talvez, um método da outra, né, que vai implementar as regras de domínio dela, ou fazer isso por meio de evento, você começa a criar um acoplamento muito grande. E aí começa a complicar para depois você conseguir separar as coisas, né? Então, ter esse paradigma da separação das responsabilidades, eu acho que é importante também para você conseguir criar uma aplicação que seja saudável, né? Que tenha uma boa manutenção, e você conseguir separar as coisas, reutilizar e ter os ganhos que o DDD pode trazer. Exatamente. Talvez uma boa abordagem para você evitar um pouco esse acoplamento seria você já começar o seu projeto quebrando em balde de context, sabe? Você ter cada projeto que você tiver, cada serviço, cada API, vamos falar assim, pensar assim em termos técnicos, ser um bounded context separado, sabe? Porque aí, já no começo, você já tem essa definição dos bounded context. Então, você já está começando um projeto, já está pensando mais desacoplado, sabe? Eu acho que isso facilita o seu desenvolvimento. Você não vai quebrar o negócio lá no grão mais fino, mas você vai quebrar em monolitos, em grandes monolitos. Você vai quebrar um monolitão em pequenos monolitos, mas não micro monolitos, vamos falar assim. Eu acho que a estrutura do projeto, né, se você estiver no monolito, ela vai ser muito importante. Então, você já ter as quebras, igual você comentou aí, dos bounded context. Você garantir, por exemplo, que se um serviço precisar conversar com outro, ele não vai só instanciar um serviço e chamar ele direto, né? Então, eu acho que o DDD, para aplicar ele bem, é bom ter aí na manga um arsenal de patterns de arquitetura de back-end, para que você consiga reproduzir bem essas práticas de negócio com o seu código. Que, querendo ou não, a linguagem ubíqua aí, ela tem que permear também a forma com que você está escrevendo o código. O seu clean code, o nome das suas entidades, o nome dos seus eventos, né? E aí até a gente comentou aí sobre a questão
no primeiro episódio de ser inglês, português. Acho que foi no primeiro episódio. Se não foi isso, teve algum episódio de Chaves que a gente falou sobre escrever código inglês em português. Foi no primeiro, eu comentei disso lá. E eu acho que é nesse ponto que chega a questão de se usar a linguagem ubíqua, sabe? Porque aí você consegue bater o olho no código, bater o olho na sua documentação, bater o olho nos seus diagramas e ter todo mundo conversando a mesma coisa. E aí, numa conversa com a área de negócio, com o especialista de domínio, com o cliente, com o marketing, tá todo mundo falando a mesma coisa e se entendendo, né? Que acho que a gente não comentou um pouquinho por que falar da mesma forma, para a gente se entender. A gente volta na questão que desenvolvimento de software é uma questão de lidar com pessoas, uma questão cultural. E eu acho que o DDD ele tenta preencher alguns gaps para facilitar como que a gente lida com pessoas, como que a gente tem um entendimento melhor do negócio, né? Isso. O software por si só não é nada, né? Ele tem que resolver algum problema de negócio. A aplicação só faz CRUD, né? E que tem um monte de entidade ali que você fica cadastrando, deletando, editando. E aí, que problema que ela está resolvendo, né? Acho que esse entendimento tem que ser das duas partes. Às vezes está só criando problemas, como a gente costuma dizer, né? Gente, era isso, então. Eu espero que temos aprofundado um pouquinho mais, né? Botado um pouquinho mais o pezinho aí no lago do DDD. Fica aqui, então, o nosso abraço para os ouvintes. E até terça que vem. Beijão, gente. Tchau. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Tchau, pessoal.